Boa noite, Tati. Alguém gostaria de fazer... Boa noite, Tati. Acho que ela não ouviu. Boa noite, tudo bom? Boa noite, todo mundo. Tudo bem, Tati? Tá bom. Gente, a Thaís está fora, ela está viajando a trabalho, tá? Sim. Bem no dia do aniversário dela, coitada. É, verdade, o aniversário dela ia... Coitada, né? Bom, melhor... Bom, vamos ser otimistas, pelo menos ela tem Faz emprego. parte. Ela tem emprego, né? O aniversário dela é hoje? É hoje. Aliás, no grupo a gente tem, a maioria das pessoas do grupo é librianos. Tem um monte que faz aniversário essa semana. Gente, vai mês, avisando aí, porque eu não sei aniversário de ninguém. É verdade, a gente podia fazer uma lista, né, de aniversários pra gente. É uma boa ideia. Eu vou levar fazer. um bolinho no domingo, hein? Se vocês toparem. Lembrem de mim. Leva um bolinho. O meu é em janeiro. Em janeiro ninguém lembra. O meu também, dia 11 de janeiro. O meu também. Dia 29. Pensa numa pessoa esquecida. O ano passado até minha mãe esqueceu. O ano passado não, esse ano. Até minha mãe esqueceu. Ah, isso é mal de capricorniano. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Bom, gente, vamos começar? Vamos. Alguém gostaria de fazer a oração inicial? Ninguém? Eu faço, se ninguém for fazer. Então tá bom, Maria, obrigada. Nada. Mestre Jesus, nesse momento que estamos preparando os nossos corações, nossa mente, nossa consciência, para nos conectar com o nosso plano, com o plano espiritual, com os amigos, irmãos queridos que nos acompanham nesse processo de aprendizado. Pedimos aí a cada um deles que nos abençoem, que possamos entender e ajudar uns aos outros, compartilhar as ideias, para que possamos não só entender, mas nos preparar para os trabalhos que ainda vêm à frente nessa existência. Pedimos nesse dia tão especial, bênçãos para nossa amiga Thaís, pelo aniversário dela, e pedimos também bênçãos para nossa mãe Maria Santíssima, nossa mãe que nos abençoa, que nos manda tantas vibrações boas e positivas, com carinho de mãe, nesse dia tão especial que é comemorado em tantos lugares do mundo, que é comemorado o seu dia. Pedimos também a bênção para todas as crianças. Sabemos também que hoje é um dia especial de comemoração aos pequeninos desse mundo, que eles possam ser abençoados e protegidos aonde quer que estejam. Pedimos, Senhor, as bênçãos dos céus para todas as regiões que estão nesse momento passando por conflitos, guerras, em especial Israel, Palestina, a Ucrânia, Rússia, os países da África que estão passando pelos problemas de guerra civil, em tantos outros lugares que não existem guerra, mas existe muita violência. Pedimos a bênção dos céus para todos esses lugares, para o nosso planeta Terra, nosso planeta preparado para nós. Agradecemos essa oportunidade, Senhor. Pedimos a Ti, Mestre, que nos abençoe durante esse estudo. E que assim seja. Amém. 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 Obrigada, Ariane. Nada? Vou fazer o share, tá? Aqui da página. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Eu fui. Só que eu preciso aumentar, né? Para vocês. Um bocadinho, sim. Espera aí, só um segundinho. Aumentei demais, né? Para mim tá bom. Mas mas acho que passou da página, né? Tá. Tens que centrar mais. Acho que precisa diminuir um pouquinho.
Deixa eu só ver aqui. E agora? Sim, Precisa tá diminuir bom, aí? tá perfeito. Então tá ótimo. Uhum. Ok. Alguém gostaria? Então a gente tem o resuminho da Suzane, né? Que gentilmente nos faz. E até assim eu li porque para me inteirar bem, né? Porque eu não participei na semana passada e não tive tempo de ler o capítulo inteiro. Aí eu li o resuminho dela. Obrigada. E também li um pouquinho parte do capítulo 16. Se alguém quiser fazer um recap aí antes de começar, fique à vontade. Magalhães, que é bom de recap. Boa noite, Magalhães. Ele tinha pedido para entrar, acho que ele saiu, né? E aí, pessoal, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite, José. Tudo bem? Boa noite, povo. Boa noite, Zé. Tava já sentindo falta. Boa noite, Zé. Eu não sei se eu vim ano passado, eu não sei se eu estive semana passada, agora não lembro. Acho que não. Bom, o que eu entendi é que o Dionísio sintonizou com essa médium, né? E parece que o marido, que se chama Leonardo, queria impedir a esposa, né? Que se chama Otávia, né? Eu vou fazer, se você não se importar, Alex, porque eu estava semana passada, então só pegando aqui. Então, eles estão se preparando para fazer para o Dionísio participar de uma reunião mediúnica, né? Uhum. E então o que a gente estudou a semana passada foi primeiro o processo de aproximação do Dionísio para a médium, a Otávia. Uhum. Mas infelizmente a Otávia, o marido dela era uma pessoa muito abalada emocionalmente, uma pessoa que bebia muito, e aí nesses dias ele tinha, acho que, sido abusado dela fisicamente, alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa que tinha dado até uma crise nervosa dela, ela estava com um problema digestivo, enfim. E aí o Alexandre fala sobre que ele pediu para vir enfermeiros, para vir dar passes nela, para ela melhorar nessa parte, né, do problema digestivo dela, nervoso. E aí, no dia da reunião, ele chegou do trabalho muito nervoso e falou que ela não ia sair de casa, não ia sair ir para o centro. E aí o Dionísio falou para o Alexandre, e agora, o que nós vamos fazer? Aí o Alexandre falou, eu já estava esperando que isso ia acontecer, então eu já preparei já uma pessoa para vir interceder pela nossa irmã Otávia, né? E aí aí chega uma tia dele junto com a mentora espiritual dela, que era uma amiga deles, né? E aí a tia começa a conversar com ele, e devagarzinho, o André Luiz menciona que nas palavras dela tinha bastante energia, que saía bastante energia das palavras dela, e aí ele falou então que a Otávia então poderia ir na reunião, contanto que fosse junto com a tia. Então foi assim, acho que a gente terminou. Aí eles explicaram bastante também sobre essa parte do sofrimento dela, e da força que ela estava tendo de continuar o trabalho, mesmo passando pelas vicissitudes que estavam acontecendo. E ele fala também da falta de médiuns comprometidos, que não era o caso dela, né, que a Otávia era uma médium muito comprometida. Enfim, acho que foi aí. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, por favor. Foi isso que eu entendi também quando eu li, né, ele fala, né, que alguns médios, por muito menos, né, deixam de ir à reunião. E eu fiquei admirada de ver que essa médium, mesmo com esse sofrimento, né, ela faz força para ir, né, por isso que a espiritualidade enviou, já prevendo, né, que ela não poderia ir, enviou essa tia, né, para poder suavizar lá a situação e que ele permitisse, né, que a esposa fosse.
Eu acho que é bom a gente começar, eu sei que nós poderíamos começar do parágrafo atingimos, mas vamos começar aqui do Otávia poderá ir. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler? Então, tá bom. Por favor, obrigada, Eli. Eu começo ali, Otávia, ok? Não é a Eli, é a Rafa, né? E sim, Tá. Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre, de volta a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou, de relance, o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham ao prometido comunicado de Dionísio. Mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade, quando falava precisamente um quarto para as 20 horas. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns dos amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardaram a palavra de Dionísio. Muito grande era o nosso esforço para melhorar a positiva recepção de Otávia. Alexandre, como de outras vezes, esmeava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliares, o sistema endocrínico de maneira geral, e proporcionassem ao fígado os melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. E às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço, com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Desculpe. Ok. Só um minutinho. Uhum. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte e mais uma vez contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica. Reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio, todas as células do córtex cerebral, os elementos do centro da linguagem e as peças dos minúsculos do centro da fala. Terminada a oração, e levado o efeito, o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávio foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar das possibilidades dela. Otávio mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retornar o corpo, qualquer momento, um impulso próprio, e aguardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a expressão do olhar. Desculpe, e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizaram a expressão do olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera,
A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que adoraria às faculdades de Otávia, utilizando-a na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental fortalecera e receptividade, fortaleza e receptibilidade. Não poderia o comunicante revelar as caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. E a casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe compelia guardar suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. Nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia Vamos dar uma sossegar. comentadinha aqui, vamos parar um pouquinho aqui para comentar? Uhum. O que vocês acham? Quer comentar, Rafaela? É interessantíssimo o processo de ligação entre o espírito e o médium. E o espírito que tem mais magnetismo no bem, ele é o espírito que ele funciona como se fosse um preparador do médium. Aquela primeira manifestação, aquela primeira mensagem, aquela primeira incorporação. Claro que os médiuns, eles oferecem choque anímicos aos espíritos, para que os espíritos estejam, quando passam na mesa, possam se fortalecer e ativar a consciência do que está acontecendo ao redor. E a mesma coisa os espíritos bons fazem, os espíritos extremamente evoluídos, é claro, um trabalho em mesa mediúnica, fazem com os médios, antes de iniciar o trabalho. Eles produzem o choque anímico no médium em si, com o magnetismo dele, e funciona como uma função de preparação para os órgãos e para a recepção dos fluidos dos espíritos que vão passar na mesa. E a mesma coisa, eu acredito, bom, desculpa, eu não sei como é que é a mesa de vocês, mas geralmente a mesma coisa acontece no fim, quando eles dão a última passagem, que eles limpam os centros energéticos do médium após todo o trabalho mediúnico, para que não ocorra nenhum tipo de desgaste. Então, eu acho muito lindo a assistência que eles fazem aos encarnados e aos espíritos. É uma missão maravilhosa. A gente às vezes nem pensa, né? Você participa de uma reunião mediúnica e os médiuns incorporam, né? Acontecem as comunicações e a gente não faz ideia do trabalho grandioso, minucioso, cuidadoso que teve antes da reunião, né? Nas 48 horas antes da reunião, e para chegar naquele ponto, né? E se o médium não for cuidadoso, ele pode pôr tudo a perder com uma falta de vigilância ali no momento da reunião, uma desconcentração, algo que ele fala antes, que perturba. Tem que ter uma sincronização e uma sintonia, né? Perfeita não, porque a gente não consegue ainda perfeito, mas se o suficiente, né, para que haja a comunicação. E o que eu achei bastante interessante mais uma vez, confirma que o médium tem controle o tempo todo, embora ela tenha se afastado um pouquinho do corpo, ela não ficou muito longe, porque ela poderia retornar a qualquer impulso próprio, né? Então, essa coisa do médium receber o espírito, sair dançando, pulando, ou beber, fazer coisas assim que ele normalmente não faz, e dizer que a culpa é do espírito, que ele não estava incorporado, que não foi ele,
no espiritismo é algo que a gente não faz, né? O médico educado, a gente aprende que não é assim, que o médium, embora ele esteja emprestando, né, as suas funções orgânicas para o espírito se expressar, ele tem total controle ali do seu corpo, dos seus órgãos, e a qualquer momento ele pode retornar, se desconcentrar, né, e retornar por um impulso próprio, e também filtrar, né, ele fica num estado que ele pode também, igual a gente já teve na nossa reunião, o espírito que queria, porque queria dançar, ele queria levantar e dançar de todo jeito, e o médium não deixou, né, e ele ficou muito, ela, né, ficou muito brava, né, porque a médium não queria levantar, mas não há necessidade de fazer isso, né, o que se ganha, né, quando se permite tudo isso? O objetivo não é esse. Então, a gente está tendo mais confirmação de que esse controle está nas mãos do médium educado e vigilante. Por isso que a gente diz que a mediunidade tem que ser com Jesus, né? A mediunidade. Porque ela, sem Jesus, ela fica realmente sem limites, né? Você não se limita, não limita, né? O espírito acaba te dominando e fazendo de você um verdadeiro instrumento dele. Não é assim, né? A gente só é um instrumento da comunicação, né? Do espírito. O que Alguém me mais? chamou a atenção foi a questão do cuidado com o nosso corpo físico, né? Porque a gente fala muito sobre mediúnica, muito nessa questão do espiritual. Mas essa leitura específica e vem da próxima, né, que eu não tinha parado, assim, para dar atenção a isso antes, o quanto o equilíbrio físico impacta também nessa comunicação de uma forma ou de outra, a gente estar se alimentando bem, no descanso adequado, a questão das energias físicas é muito importante para a gente estar bem para o trabalho, porque a gente está pensando só numa parte, mas o corpo físico é a ferramenta material de trabalho, e se ela não estiver apta, é o tanto de trabalho que a espiritualidade tem para dar alguma condição para médium realizar aquele trabalho ali, né? E ele fala da enxertia, né, que eu achei interessante, o exemplo, que o afastamento me deu exatamente a visão de como acontece quando ele fala isso, né? Muito bom. Eu também achei bastante interessante esse exemplo que ele deu. Quer dizer que naquela época já tinha, né, essa técnica, já era utilizada, né, da enxertia no campo. É bem interessante mesmo, né, porque a planta nova vem, né, e acrescenta, mas a planta que está ali hospedando, né, de base, ela preserva, né, tudo que ela tem, e aquela planta nova, ela não domina, ela depende da outra. É diferente, né? E quando você falou sobre a preparação com o nosso corpo físico, aí não está dizendo, né? Mas eu já ouvi também que é bom se evitar, no dia da reunião, comer carne vermelha, né? Comer comidas muito pesadas, para você um médium, né? Que vai participar da mediúnica, para você ter mais facilidade, deixar o seu corpo, o seu organismo mais leve, né? Para você conseguir ter mais percepção, né, do que o espírito, da comunicação, da mediunidade. Eu conheço até uma médium que o espírito que está acompanhando ela colocou uma condição que tinha para ele comunicar, era deixar de comer carne, porque estava muito denso ali a passagem, e ela se tornou vegana depois. Nossa, que legal. Acho que Emmanuel fala, né, para não ficar não ir à reunião com o estômago cheio de carne vermelha, pesado. Eu tenho procurado nos últimos meses, não comer carne vermelha já no dia anterior da reunião, evitar, né? E eu percebo que é melhor, que a minha percepção mediúnica, ela fica melhor na reunião.
Eu adoraria conseguir não comer durante a semana inteira, mas eu não consigo. Só um comentário, uma vez, eu tenho a mediunidade, às vezes ela fica um pouco intensa, e eu perguntei para um espírito por que que era tão nocivo comer carne, assim, pra gente. E ele explicou que tinha que limpar todos os órgãos digestivos, que era muito trabalho e que o cheiro era horrível. Aí, e o cheiro que saía do médio, tipo assim, ficava forte, os outros espíritos sentiam tudo em volta da mesa. Ai, que vergonha. E ele falou que era vergonhoso. Aí eu fiquei sem comer carne muito tempo. Aí eu fui visitar o Brasil, fui para casa da minha mãe e fiquei mais de 5 anos sem comer carne. Eu fui para lá e comi carne. Aí, é claro que eu não participei de mesa, eu não estava trabalhando em mesa mediúnica, mas voltei um dia e eu comi um chicken nuggets em casa, que já vinha pronto e tal. Aí ele falou: "Você quer sentir o cheiro?" Eu falei: "Quero." Quando bateu um cheiro, é um cheiro, desculpa falar isso, mas parece de defunto mesmo, de de gente morta, de coisa apodrecida. Não é assim um cheiro de carne estragada, é um cheiro de carne apodrecida mesmo. É Decomposição. horrível. Aí, e eles ficam limpando aquilo da gente. Tipo assim, comeu carne desde 2 dias anterior, e eles têm a vibração da decomposição, porque você se liga ao animal em decomposição, entre aspas. Por isso que eles sentem o cheiro tão forte. E se liga aos espíritos que sugaram aquele animal também. Se tiver qualquer vampiro, você se liga àquele vampiro. Então o cheiro fica assim insuportável. Teve um livro, acho que foi o livro anterior, não sei se você lembra, Ariane, que tem uma parte que o espírito, quando o boi foi morto, ele começou a sugar, né? Ele se ligou ao boi e começou a sugar o sangue do boi. Então faz todo Foi sentido. isso mesmo, mas eu tô pensando agora se não foi nesse mesmo livro. Foi nele? Eu No não- Dicionário eu acho da Luz. que não lembro. É, Foi logo no começo, quando ele foi levado para ver. era um cheiro horrível. Era na situação de uns capítulos atrás que a gente leu. Desse caso aí, dessa pessoa que ele estava. Que ele estava indo era tipo um abatedouro, né? E ele estava atrás da onde, quando ia levar os bois para o abate, ele ficava indo atrás para ficar Encontrou o espírito lá, né? a essência o fluido vital que estava saindo do sangue ali do animal que estava sendo levado para o abate. Situação lamentável do espírito, né? No caso. Demais. Outra coisa, sabe aquelas explosões que a gente tem do nada? Geralmente no trabalho, ou com o marido, ou com as crianças, assim. Não necessariamente de violência, mas de grito, sabe? De uma vez. Não vai pra fazer isso! Gente, não sei o quê. Vem da carne. Essa irritabilidade com explosão súbita vem da energia negativa da carne. Tem sempre fatores, né, que contribuem. Não deve ser só a carne, né? Também deve ter outros fatores, né? A carne deve ser um deles também, né? Pois é, então eu estou evitando comer carne no dia antes da reunião. Eu acho que agora eu vou começar a evitar 2 dias antes também. E só pode ser bom, né? Ruim não vai ser. Bom, eu como não como de jeito nenhum, eu já te falei, né, Ali? Eu sei que você não come, mas eu não consigo ainda. E eu ainda comia derivados, agora nem derivados. Mas porque eu não gosto mesmo, tá, gente? Nunca gostei. Eu só comia porque minha mãe me obrigava. Então, Ela você falou já que eu era criança, 2 anos, ela colocava carne e eu cuspia. Ela falava pra mim. Então, você já veio evoluída, já. Pronto. Não Eu ainda vou. estou lá atrás. E de porco a gente não comia nada, né? Que eu sou descendente de judeu, então carne de porco já não entrava na minha casa. E agora, graças a Deus, não como mais nada. A de porco eu quase não como também. Eu amava, mas eu consegui, assim, não vou dizer zerar, mas eu reduzi muito, muito. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? Senão a gente pode continuar. Não?
Então tá bom. Acho que a gente vai continuar aqui a nossa atmosfera, né? Alguém quer ler no lugar da Rafa? Dar um break para a Rafa? Você quer continuar lendo, Rafa? Eu posso ler se ela estiver cansada. Ah, ótimo. Tudo bem, Rafa? Pode ler, pode ler. Tá bom. Obrigada, Hélia. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles superavam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio, homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio, espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que a sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas da luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou, comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal. Mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe, efetivamente, a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho: impossível. Não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio juntou levianamente: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maldicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirma a solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contacto com a família e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da humanidade é a questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda a parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém,
o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou cienticista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médios é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir, sarcástico, acentuava triunfante. As emoções do subconsciente, nas hipnoses profundas, conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metafísica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais e não podemos esquecer que o próprio Richet morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenómenos. As próprias materializações não lhe asseguravam a certeza de sua sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. No outro recanto do salão comentava-se o mesmo assunto discretamente. Querem comentar? Vamos comentar? Isso. Eu não culpo esse cara aí, não. Eu ia também. Ia duvidar. Com certeza, eu ia duvidar. Por quê? Porque não tinha nenhuma particularidade? Exatamente. Não tinha, pelo menos foi o que eu entendi, né, da leitura. É. Né? Uma pessoa... E outra, pelo que ele falou, a Otávia conhece, né? Ou conhecia o Dionísio, né? Uhum. Então, eu acho que eu não ia acreditar, não. Eu acho que eu ia ficar, assim, não ia ficar totalmente cético, eu ia ficar acreditando, mas não acreditando, eu ia ficar com um pé atrás, assim. Uhum. Eu dou-me a impressão, desculpem, eu dou-me a impressão que estas dúvidas, agora não me estou a remeter ao texto, mas estou a remeter-me a uma espécie de dramaturgia que fiz daquilo que li. Ao texto especificamente, estou-me a remeter ao apanhado que fiz do texto. Dá-me a impressão que nas reuniões mediúnicas, e por isso é que eu acho que as pessoas têm que se conhecer muito bem, é bom que haja muita privacidade, cumplicidade, e que, como tivemos a ler noutros exemplos, que haja também uma espécie de critério particular na natural aproximação das pessoas envolvidas, não é? Porque eu lembro-me quando comecei a estudar, como não sabia de nada, não é? Houve uma altura em que houve uma comunicação que se supôs que poderia eventualmente ser para mim, do meu avô, e depois também a outra pessoa pensaria que seria para outro avô. E a primeira coisa que eu disse foi: mas o meu avô tinha uma atitude muito diferente daquilo que parece que está a passar nesta carta, mas depois, com os estudos e com as aproximações, eu percebi que as coisas não funcionavam bem assim. Que muitas vezes as comunicações são dadas através, muitas vezes, na maior parte e são os médios que as canalizam e as interpretam da forma muito pessoal e muito íntima, não é? E que raramente a coisa acontece quase que como um filme, não é? Que está a ver a personagem do outro lado e passa exatamente como é. E aqui também deve ter acontecido, independentemente das tramas dos próprios personagens, também pode ter acontecido esse impulso de sarcástico e de impulso de desorientação e de não crédito, não é? Também. Eu acho que também tem o fato de... Tem várias coisas. Primeiramente, é que ele fala sobre o animismo aí, e a gente não pode esquecer que o animismo acontece em qualquer comunicação. Até o médium mais experiente, como o Chico Xavier, começava as cartas dele sempre do mesmo jeito, porque era o jeitinho dele começar, dele escrever, e ele começava assim, e depois a coisa ia fluindo. Então, tem a parte do animismo que existe em qualquer comunicação. A segunda,
no texto aí, ele fala que, por exemplo, a filha falava assim, se fosse meu pai, responderia minhas questões íntimas. A gente não sabe, por exemplo, se as questões íntimas dela eram questões assim que não sei lá, não teria cabimento ele responder, sabe? Coisas assim, sei lá, imagina ela perguntando para o pai coisas assim, que não só são desnecessárias, mas são muito egoístas da parte dela, sabe? Perguntando coisas assim, sei lá, alguma coisa que não seja que não seja edificante, que seja só para, saber, para ajudar ela, para fazer alguma coisa para ela ganhar, sei lá, alguma coisa que seja que não seja edificante e que não seja para o bem-estar não só dela, mas de todos ali, entendeu? Porque às vezes as questões que ela está perguntando, por exemplo, sei lá, ela vai perguntar, pai, você acha que eu devo ficar no trabalho que eu tô? Às vezes não só isso não é uma questão dele responder ali na hora, mas também a gente não sabe os processos que ela está passando na vida dela, das vicissitudes que ela precisa passar. Porque às vezes ela estava passando por situações ali, que ela estava pedindo para o pai dela responder certas coisas ali, que, na verdade, ele não só não podia, mas não devia responder, porque ela teria que passar por certas coisas. Então, a gente não sabe os trâmites, né, dessa situação aí do texto. E também do filho falando isso, né, tipo assim, não acho que foi meu pai, não sei o quê, porque também eu acho que falta um pouco de estudo da parte deles. Quando a gente estuda mais sobre a mediunidade, as comunicações, da psicofonia, a gente entende mais que raros são os médiuns que, por exemplo, a voz completamente muda, e, por exemplo, que uma voz masculina sai de uma médium feminina com as cordas vocais femininas, raramente acontece, não estou falando que não tem, mas a gente, conforme a gente vai estudando mais sobre isso, a gente vai entendendo, e se ele estava esperando que a voz do pai dele fosse sair ali, então o que está faltando para ele, na verdade, é falta de conhecimento, né? Porque talvez se ele soubesse um pouco mais, ou entendesse um pouco mais sobre comunicação, psicofonia, essas coisas, talvez ele olharia de uma outra maneira. Então, acho que tem tudo isso também. Outra coisa também, não nos esqueçamos que toda a comunicação foi feita sob a supervisão do espírito superior que estava ali. Então, tinha a médium, tinha um espírito comunicante e tinha um espírito que estava não permitindo que ele dissesse certas coisas também. Está num dos parágrafos acima dizendo que o espírito ele só deixava o comunicante, ele inspirava o comunicante a dizer coisas que eram relevantes, né? Naquele momento, que beneficiaria aquela comunicação e os ouvintes. Então, ele não permitia que o espírito comunicante dissesse coisas que poderiam alterar, né, situações ou perturbar, né? Porque às vezes o espírito diz uma coisa e na hora tudo bem, depois a pessoa fica perturbada, né? Então, a gente não pode esquecer também que essas comunicações são supervisionadas pelos espíritos superiores também, além de tudo. Não pode, o espírito não consegue, nem que o médium deixe, não consegue falar qualquer coisa. Alguém levantou a mão? A Suzana. Pode falar, Suzana. Não só complementando ali, né? Você falou, só lembrando que lá atrás o Alexandre falou que não era propícia essa comunicação, né? Que não deveria se fazer porque não tinha condição primeiro do espírito e depois ainda veio a condição da médium. Então estava meio que assim, tudo desfavorável para aquela comunicação acontecer, mas ele permitiu como oportunidade de experiência para todos os envolvidos. Mas isso a gente lê do livro. Quando eu entendo, o Zé falou assim, acho que eu não acreditaria, eu também entendo essa, como se assim, e se eu estivesse no lugar da família? E aí eu acho que eu vejo o ponto do que, quando a gente está nesse processo de observar a mediunidade, eu acreditei a vida toda que eu não tinha nada de mediunidade, então o que eu percebia, na verdade, era o sentimento,
né? Então, quando você está ali, eu estava em encontros mediúnicos e eu não via, não ouvia nada, 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 e eu comecei a apurar um pouquinho mais o meu sentir. Então, quando você está ali com o espírito de um nível de outro, conhecido ou não, você começa a perceber, é como se assim, eu estou com o olho fechado e chega alguém perto de mim. E aí eu vou sentir essa presença. E aí essa permissão interna de sentir a presença do outro vai dizer muito mais do que as próprias palavras. Nesse caso aí, né? Então, eu senti que ali haveria uma conexão. Mas quando a gente está cético, no racional, querendo uma coisa muito lógica, sendo que não é lógico essa comunicação, neste caso, por exemplo, aí desconectou ali a razão, né? E aí fica dúvida por dúvida, acaba não dando muito certo. Magalhães, só um segundinho que você já vai falar. Você falou sobre isso, é uma questão de permitir a percepção, é o que você falou mesmo, né? Quando você começa a se permitir, você vai vendo que você percebe a energia ali, não precisa de provas muito grandiosas, você sente, né? Você entra em sintonia e sente. Pode falar, Magalhães. Você está no mute, está no mudo. Eu apertei o botãozinho errado, eu abaixei a mão. Ok. Então, duas coisas que eu queria complementar, assim, porque dois encontros atrás, ou três, Dionísio, não, acho que deve ter sido 2 encontros atrás, Alexandre falou que o Dionísio era um cara muito cético, e tudo para ele era animismo, era algum espírito se passando pelo outro e tal, e o Alexandre falou que quanto isso dificultava a comunicação mediúnica, né? E falou isso para o Dionísio quando ele estava lá no hospital. Agora você vai ver como é que é difícil, você vai sentir aí na alma, né? Na carne, na alma. Sentir na prática, né? O que é, né? Então, se eu fosse da família, conhecendo bem o Dionísio, eu ia esperar isso dele, entendeu? Na comunicação. O Dionísio sempre foi o cara para a gente ver se a comunicação é verdadeira, se é realmente espírito e tal. Então, eu, se eu fosse amigo dele, eu ia aguardar alguma atitude nesse sentido. O Dionísio tentando provar ou mostrar que é ele mesmo ali se comunicando. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto... Eu tinha esquecido desse detalhe, José, eu tinha esquecido disso. Você lembrou muito bem. Acho que alguém soprou no seu ouvido aí que era para você falar isso, porque eu tinha esquecido disso. Eu achei bacana você ter lembrado. E também, talvez isso tenha sido, todo esse processo tenha sido um processo de aprendizado para o Dionísio. Provavelmente. Foi mais por ele do que... Para ele entender, para ele compreender e para ele sentir a dificuldade dos mentores quando tem alguém assim que duvida de tudo, né? Como ele, né, fazia. Como ele fazia, né? Então aí o processo dele. E agora ele vai sentir assim, não só ele vai se sentir assim, puxa, quanto tempo eu perdi, sabe? Devia ter usado melhor dessas situações, desses momentos durante as comunicações, não só ele vai se sentir assim que ele gostaria de ter feito um trabalho melhor, mas talvez ele vai começar a ajudar nessa parte, porque às vezes, muitas vezes quando a gente falha em alguma coisa, aí a gente começa a ajudar a trabalhar com isso. De repente é uma coisa que ele vai fazer depois, né? O outro ponto que eu gostaria de comentar é com relação ao Chico, né, quando ele estava prestes a desencarnar, né, prevendo que muitos médiuns da comunicação passassem dele, pelo menos eu acho que eu vi em alguma palestra, né, que o Chico ele combinou com o filho e com alguém mais uma senha que eles saberiam que era ele mesmo dando comunicação, não alguém se passando por ele. Até vi uma outra vez, tem uma média que toda semana o Chico baixa lá no centro que ela trabalha. Toda semana. Nossa, que honra, né? Eu lembrei dela, eu lembrei desse caso aí do Chico. Hélia, pode falar, por favor.
Sim, e eu também me lembrei de uma palestra um dia destes que vi do Divaldo, em que ele, para além de pontos interessantíssimos, como é típico dele, abordou outros pontos interessantes, focou muito uma espécie de leviandade nas presentes, naquilo que ele via ao redor dele, nas reuniões mediúnicas, e que alertou para a comunicação para os médios e para as pessoas envolvidas, para terem cuidado e para trabalharem, para estudarem, porque o que ele via, de facto, não eram comunicações coisa nenhuma. Havia muito animismo, havia muito pouca veracidade nas comunicações, e ele deu alguns exemplos até que fizeram a plateia rir e não sei quanto. E alertou para essas questões, para as questões da coesão e do trabalho intenso e dos estudos, para que as coisas vão melhorando e que passem dessa coisa que não é verdade para as reais comunicações. E eu achei interessante isso, porque é normal, especialmente no Brasil, onde há tanto espiritismo, onde há tantas casas espíritas, não é? Isso pode acontecer. A banalização é uma coisa também muito triste, e uma pessoa tem que ter muito cuidado com isso também, não é? Mas quando o médium é vigilante, está estudando, está orando, está sempre sintonizado com a espiritualidade, os médiums daquele grupo onde alguém está fazendo isso, né? Está se passando por Chico, por quem quer que seja, porque como é uma questão de sintonia, não vou dizer que é fácil perceber, mas a gente consegue, se a gente tiver, né, sintonizado com a espiritualidade superior, vigilantes, a gente consegue sentir que ali tem alguma coisa que não está normal, que não está certa. A gente vai percebendo na primeira vez, aí na segunda, o médium, e aí os espíritos superiores, se o grupo está bem sintonizado e só uma pessoa está fazendo isso, os espíritos superiores, eles vão... em pouco tempo a pessoa ela deixa de fazer, porque os espíritos tomam conta, né, de não deixar uma pessoa só, se as outras pessoas estão sintonizadas, estão fortes e vigilantes, essa pessoa acaba caindo por terra, acaba parando de fazer, acaba cansando, acaba saindo do grupo, né? Eu até estava vendo aquela Maíse Braga, que é a diretora ela fundou a Comunhão Espírita de Brasília, ela dá muita palestra há mais de 50 anos, e ela estava dizendo que ela cansou de ver no grupo dela médiuns que apareciam e começavam a psicografar, que era uma coisa, logo no começo, se manifestar, e deixava todo mundo impressionado. E o doutor Bezerra de Menezes falava, fique tranquilo, que ela já vai sair do grupo, que não era verdade, não era verdadeiro. E pouquíssimo tempo a pessoa desaparecia. Então, porque o grupo, essa pessoa que estava fazendo isso, pseudo-médium, né? Não conseguia sintonizar com o grupo, não tinha ali, não encaixava, né? Ele tentava, mas o grupo estava tão bem protegido, preparado, que a coisa não encaixava e a pessoa acaba indo procurar em outro lugar, né? A gente tem pouquíssimo tempo, Rafa, se você quiser ser breve. Muito breve. Nós reencarnamos com a cronograma. E dependendo do que a gente faz, esse cronograma, ele se bagunça por inteiro, se a gente faz muita coisa errada. Ou se nós temos um aproveitamento mais rápido do que a gente esperava. Então, os espíritos ficam confusos e têm desequilíbrios em espíritos encarnados. Então, muitas pessoas vão para o grupo, passam por essa fase de eu não acredito em nada que está aqui, vão para suas religiões e equilibram e têm uma vida ótima. Por isso que o espiritismo não é para todos. Cada um tem a sua... tem o seu caminho. E essas pessoas que às vezes não acreditam, vão lá, não aceitam, muitas vezes elas vão para a espiritualidade, elas vão inconscientemente vão para a espiritualidade acertar o cronograma delas. Olha, ela errou com isso, ela vai continuar errando. Olha, ela acertou, ela vai fazer o certo. Olha, esse espírito não vai sair por mais 30 anos. Esse espírito sai essa noite. Então, o reajuste vibracional do encarnado é feito nos centros, mesmo que ela nunca mais retorne.
Pode ser, sim. Então, gente, vamos encerrar. Nós temos só 2 minutos. Vamos parar aqui. Na próxima vez, a gente começa do parágrafo não acredito na veracidade. Ok. Deixa eu só parar o sharing aqui. Só um minutinho, por gentileza. Isso. Alguém quer fazer oração de encerramento? Hélia? Posso fazer? Se ninguém está assim disposto, posso fazer. Tá ótimo. Obrigada. E assim chegamos ao final dos nossos estudos. Com certeza com algumas luzes aqui e ali sobre o texto que lemos, com os corações juntos e alegres e inspirados por mais este grupo que nos traz tanto contentamento e tanto aprendizado. Que os benefícios destes estudos sejam ampliados nos nossos corações, nas nossas almas, que sejam ampliados pelo mundo, pela nossa família, pelos nossos amigos, que os espíritos presentes nos ajudem a criar um elan emocional, vibratório de amor, com ondas maravilhosas, divinas, de amor eterno, para que possamos modificar-nos a nós, aos outros, sem traumas, sem guerras, sem problemas de maior, para que consigamos sobreviver e passar por esta vida calmamente, com amor, tranquilidade. Que seja assim para nós, para os que estiveram presentes, para aqueles que não estão neste estudo, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que têm a possibilidade de dirigir outros, que as guerras que neste momento acontecem sejam elementos de profunda ponderação, sejam elementos de mudança, sejam elementos de progresso e que acabem rápido com esses sofrimentos tão extremos e tão difíceis, que os nossos corações e as nossas almas e os benefícios destes estudos possam iluminar com os nossos amigos espirituais, Jesus, Nosso Senhor, todos os espíritos maravilhosos que estão mais perto, menos perto, que possamos vibrar, abrir os corações, as mãos, os braços, os grandes abraços para esses grandes sofrimentos, para que o planeta continue o seu processo de regeneração sem grandes sofrimentos, sem grandes traumas, que se possa fazer paz neste planeta, para que possamos receber mais e mais amigos, mais e mais irmãos fraternos de outras dimensões, para que o eterno se transforme dentro de nós, para fora e de fora para dentro. Que se faça assim na terra como no céu, e no céu como na terra. Amém. Muita gratidão. Amém. Obrigada, Hélia. Amém. Deixa eu só parar de gravar aqui. Legal, gente. Obrigado. Acho que hoje parece que o